escolher. Busque primeiro em oração, com a grande ideia, que é aplicar o bless ao seu vizinho. Jesus nos convida a começar essa prática com a oração. Nós escolhemos o texto bíblico de Lucas 12, 16. Lucas 6, 12 ao 6, 12 a 16. Estou nervosa. Num daqueles dias, Jesus fez a oração antes de escolher os 12. Então, antes da gente escolher também, a gente precisa orar, né? Para escolher aquelas pessoas que nós vamos orar. Precisamos orar, assim como Jesus fez. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos, escolhendo 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser traidor. Então, a gente, como Deus fez essa oração, né, nós também temos recebemos o marca-página com os passos para marcar os nomes. E isso é um item também, né? Já é um item já da aplicação do Bless, do buscar em oração. Mas ele tem quatro pontos aqui também que ele marca de como aplicar o Bless, essa busca em oração. Né? O primeiro é o planejamento, onde você vai planejar quem que você vai orar, né? As pessoas, você vai mapear ali as pessoas, seus vizinhos, seus amigos, onde você trabalha, onde você estuda. E a preparação, você vai preparar, você vai se preparar para orar para essas pessoas, prepara a sua oração, né? Então, aí nesse momento da preparação, é interessante que ele fala, né? Para a gente ir com o nosso coração aberto, para que Deus possa também trabalhar em nós, né? Porque a gente vai ter esse planejamento, você tem que fazer isso de forma intencional, ter o seu dia, o seu horário, para você estar orando por aquelas pessoas que você colocou ali no marca-página. E nesse momento dessa oração, a gente também tem que ir preparado para esse momento, né? Para que Deus possa agir no nosso coração e possa também nos dar essa visão, né, de quem é o nosso próximo que está ali, qual é a oportunidade que a gente vai ter com uma daquelas pessoas que a gente colocou ali, que não vai ser com as 8 ao mesmo tempo, né? Então, qual delas que Deus vai dar a oportunidade para a gente estar começando a exercer o Bless comigo? E ele fala, né, que também nesse momento de oração a gente já visualizar o nosso caminho, né? Que o mapa mental, que fala que faça um mapa mental dos lugares onde você visitará durante o dia. Então, a partir do momento que você sai de casa, pega um ônibus, ou sei lá qual é a condição que cada um usa, mas no seu trabalho, no seu estudo, no seu dia, né, nas coisas, nos lugares onde a gente já sabe que a gente vai estar indo no nosso dia, a gente já está colocando também diante disso, para querer fazer a visão, né, de, tem aqui uma oportunidade. Então, também é importante que a gente coloque isso no nosso momento de oração. E por último, que a gente realmente interceda por cada uma daquelas pessoas, né? Falando o nome delas, citando o nome delas em oração, para que o Espírito Santo vá à nossa frente e envolva essa pessoa com a graça preeminente, para que a hora que a gente chegar e falar do nome de Jesus, o coração dela já está pronto. Amém. E o testemunho, né? A oração que nós estamos fazendo pelas pessoas que marcamos na marca-página, já praticando um pouco para outras letras à frente, um pouco, né? Ontem fui na casa de um amigo meu e... Ele ainda não usou marca-página, né? Mas ele falou. Espécie de ficar no Você poderia não ter recebido uma bronca ontem. Mas continuar seguir orando pelas pessoas, pelos nomes lá intencionados. Amém. Parabéns. Gente, eu sou Gabi. A nossa letra é o N, e aí a parte do Bless é o lendo o outro com a escuta. E aí a gente vai entender a importância do escutar na prática do Bless, né?
Jesus ele nos convida a escutar as pessoas, porque ele tem esse propósito de abençoar as pessoas também com a escuta. Ele foi uma pessoa que escutou bastante, a gente vai ler um texto que vai apresentar isso. Mas, porque foi uma das principais características do mistério de Jesus, né? Ele era uma pessoa que estava se relacionando com as pessoas. E eu acho que quando a gente tem um relacionamento com alguém, a gente tem que escutar, não só falar. Vocês não viram monólogo. Então, se você fala e nunca escuta ninguém, você não está se relacionando, né? O relacionamento é uma troca. Então, a escuta é muito importante, principalmente por esse motivo. E Jesus é quem nos convida a estar escutando assim como ele fez. Para a gente embasar, então, esse argumento, a gente vai ler Lucas 18, do 35 ao 40, em que a gente tem um amor de um cego para Jesus. Jesus estava chegando perto da cidade de Jericó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Aí continua, no versículo 40 ao 42. Jesus perguntou: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé te curou. Isso. Então a gente vê que existe um cego, que a maior característica dele é justamente escutar, né? Porque a gente sabe que quando a gente perde um dos nossos sentidos, a gente geralmente abusa o próximo, né? E ele escutou a Jesus, começou a gritar, e Jesus o escutou. Então foi de encontro com ele, perguntou, escutou o rapaz. E aí, assim, Jesus nos convida a escutar porque nós escutamos para que nós saibamos como abençoar, né? O pastor até falou aqui na última lição, na lição sobre isso, né? Que os missionários que abençoar um pouco lá, e aí geralmente a gente vai lá, você quer no hospital, você quer na escola, porque a gente acha que o que a pessoa precisa, né? E aí quando eu perguntava para as pessoas, a gente quer um CEP. E aí é uma coisa que nós nunca imaginaríamos, né? Que seria importante, mas que era importante para a pessoa. E às vezes nós também temos esse comportamento de eu acho que é o que você precisa, que é o que você quer, então eu ajo. Mas antes de agir, vai ser uma das vezes que a gente vai ouvir depois, a gente precisa escutar para saber como abençoar. E uma das características, que vai ser a parte prática do escutar, né, é justamente as perguntas. Então, nesse versículo, a gente vê que Jesus ele faz uma pergunta: o que você quer, né? Faz tudo mais. E então escuta a resposta. Esse ouvir ativamente as pessoas, né? A gente tem muita dificuldade de ouvir ativamente hoje. São muitos estímulos, é muito som, é celular, tá falando com a pessoa, o celular tá tocando, você vira assim, né? Deixa eu só ver uma mensagem aqui. E quando as pessoas não são ouvidas, não sei vocês, mas quando eu tô falando e as pessoas estão tipo, não tá escutando, vira, a gente se sente ferido, né? Então, a gente não é reconhecido, não se sente amado. E aí o contrário também vale. Quando nós somos ouvidos, nós somos reconhecidos, nós nos sentimos amados. Então Jesus nos convida a ser essa pessoa ativa que vai escutar, conhecer e amar os outros. E aí, para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre essa parte prática do escutar, né? Que é fazendo boas perguntas, né? Como eu escuto? Fazendo boas perguntas e escutando as respostas. E aí, algumas maneiras que a gente está fazendo essas perguntas, né? É localizando áreas da vida da pessoa, né? Uma delas são a moradia, então... O livro ele coloca aqui três bases assim, de perguntas que você pode fazer para as pessoas, que é coisa sobre a moradia dele, onde ele mora, quantas pessoas moram com ele, quem é a sua vizinhança acabou de ter um bebê, entre outras perguntas. Ele também fala sobre o trabalho, que é um assunto bem recorrente que a gente tem durante o dia. Então, onde você trabalha, quem trabalha com você, o que você faz lá, quantas horas você trabalha. E pergunta sobre a vida da pessoa, sobre o que ela gosta de fazer, sobre, sei lá, se é casado, se não é casado, se gosta de jogar bola, se jogar videogame. Coisas que fazem você se aproximar da outra pessoa, né? Não só também você chegar já querendo agir, igual a Gabi falou, que a próxima letra é agir, mas antes
escutar ela mesmo, conhecer ela e ouvir ela de verdade, né? Igual a gente fez a dinâmica aqui, de ficar aqui em silêncio e ouvir tudo que está ao redor. Muitas vezes a gente também pergunta, mas não ouve a resposta. Pergunta por perguntar. E realmente ouvir a pessoa e sentir ela mesmo. E aí perguntando que nós conhecemos, conhecendo, que a gente ama, e aí então a gente pode começar a aplicar o Bless a partir das próximas vidas. Muito bom, excelente. Palmas. Glória a Deus, irmãos. Eu não estou sozinho nessa, mas Jesus está comigo. Não estamos sozinhos, quem tem Jesus não está. Dramático. Deu arma lá. Já queria, já Eu dizia. quero perguntar a vocês, como seria o mundo se a gente encontrasse essas pessoas à mesa? Todos os dias, pelo menos uma vez por semana. O que você me diz, Letícia? Como seria o mundo se você, cristã, encontrasse o seu vizinho à mesa? Pelo menos uma vez por semana. Como seria o mundo? Muito melhor. Vocês têm feito isso com frequência? Encontrar os seus vizinhos à mesa? A menina que passa que brinca com o seu cachorro, o rapaz do seu trabalho, a sua amiga da faculdade, Bia. Eu não vi mais ela desde que eu citei aqui. Cabelo, Você começar a colocar em prática o seu ponto. Olha só. Olha por ela, irmã. Tá certo. a passar lá o caminho. 5 minutos. Dá uma segurada aí, cara. Calma. Mas eu quero falar para você justamente isso. Eu acho que se a gente encontrasse o nosso vizinho, ou nosso amigo do trabalho à mesa com mais frequência, se a gente adicionasse essa pessoa na nossa rotina diária ou semanal, isso mudaria não só a vida dela, mas a vida de todas as pessoas que estão ao redor dela também. Porque todos nós necessitamos ser amados, todos nós necessitamos ser escutados, todos nós necessitamos ouvir uma pessoa falando que eu estou olhando por você, e isso quer dizer que eu me preocupo com você. E quando você convida alguém para estar na sua casa, ou para ir no McDonald's, ou em qualquer outro lugar, e você senta à mesa e escuta essa pessoa, isso faz uma diferença total na vida da pessoa. Aqui no livro, ele fala muito ali sobre o texto que está lá em Lucas, no capítulo 7, versículo 34 e 35, onde fala assim: veio o filho do homem comendo e bebendo, e vocês dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por meio do seu mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Glória a Deus. Mas o que acontece aqui? Jesus ele estava mudando a mente ali dos fariseus na época, porque veio João Batista antes. João Batista só falava, raça de víboras, você é pecador e tal. E nada contra o ministério de João Batista. Só que muitas das vezes a gente só quer o ministério de João Batista, que é vir para a igreja e pregar, falar. Mas Jesus ele veio bem diferente. Ele não só pregou, mas ele sentou, escutou e amou as pessoas. No livro fala que Jesus, o centro do ministério dele, era de fato o estar à mesa com as pessoas, escutar elas, e quando ele fazia isso, ele demonstrava amor por elas. Ele trazia cura, restauração na vida delas. Se a gente assistir a série The Chosen, que eu gosto muito, Jesus a todo momento está sentado à mesa. A todo momento ele está falando com publicanos e pecadores, a todo momento ele está falando com prostitutas, como a gente falou aqui com o cego. Jesus está entregando amor para as pessoas através de um momento de se alimentar. Ele explica do reino de Deus, explica da sua morte através de um momento de se alimentar. Então, por que não a gente sentar com as pessoas, escutá-las, ouvir sobre a vida delas e ter essa oportunidade de explicar sobre Jesus, sobre o reino de Deus, através de um momento de mesa, de se alimentar, como Jesus ali na série, ele está com frango na mão, como jovem, você está com o seu vizinho ali, comendo, fala com a boca cheia, e a pessoa vê em você, não um crente certinho, mas vê em você uma pessoa simples, gente como a gente, e é isso que as pessoas esperam. A gente às vezes coloca muitas desculpas, né? Então minha casa, eu sou família, nossa, eu família assim, ou eu moro num lugar ruim, ou a casa não é minha, dos meus pais, ou eu casei ainda, não tem meu canto. Cara, isso tudo é desculpa esfarrapada. A gente tem que entender que nós somos gerados por Deus para uma missão. E a gente tem que parar de dar desculpa para fugir dessa missão, porque um dia a gente vai ser cobrado por isso. E algumas desculpas são, eu não gosto de gente na minha casa. É fácil a gente falar isso, né? Eu gosto do meu canto só para mim. Mas a gente tem que se lembrar de que não se trata de você
como você é, do seu campo. Se trata de Jesus, se trata do que Ele chamou você para fazer. Às vezes a gente dá desculpa também. Eu não tenho sabedoria para falar com a pessoa, não sei o que dizer. E, cara, essa pergunta é simples. Você vai sentar mesmo e perguntar como você pergunta para um amigo próximo seu. Onde cresceu, do que ele gosta, que faculdade faz, o trabalho, se tem filho, se não tem. Sentar à mesa é isso, ouvir a pessoa, tem momentos de falar, mas é mais momentos de escutar, como foi falado aqui anteriormente. E tem aquelas desculpas também, simplesmente não tenho tempo. Essa é a grande de todas, eu acho, né? Eu tô tarefado, tem coisa da igreja, tem coisa da minha casa, tenho trabalho, tenho prova na faculdade, tenho filhos. E a gente é bom em dar essas desculpas. Mas Jesus está esperando de nós uma postura diferente. De falar assim, ei, para de dar desculpas. Começa a aceitar o que eu te chamei para fazer. É mudar o mundo, mudar os seus vizinhos através do Evangelho. E como que a gente pode fazer isso? É simples. A gente está fazendo Uber durante o dia e vai ter um momento de descanso à tarde. Liga para alguém, você está de boa, está fazendo Uber também, quer dar uma parada, quer se alimentar agora? Vamos ali. Adiciona nas suas 21 refeições que você tem durante o seu mês aí. Adiciona pelo menos uma no almoço, no jantar. Mas faça, não deixe de fazer. Não dê desculpas. Prega o Evangelho sentado numa mesa, muito mundo, sentado numa mesa, se alimentando com o seu próximo. Testemunho. Meu testemunho? Meu testemunho é que essa semana que se passou, eu novamente estava com um casal de amigos meus, sentado na mesa com eles, em um momento despretensioso, falando do Evangelho e ouvindo eles também compartilhar sobre a vida deles. Como eu falei, eu dei um livro para eles e eu senti que esse livro já tem mudado a vida deles. Eu senti que até a forma deles se tratarem, falarem um com o outro, mudou. E é isso. Boa, parabéns. Olha, vai. Tempo! A gente pegou, então, o primeiro S, que é servir como um privilégio. Que começa na grande ideia, que é para aplicar bless ao seu próximo, Jesus o convida a servir. E como texto bíblico a gente usou aqui Marcos 7, do 31 ao 37, que é a cura do surdo, né? Então Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom, pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem, Efatá, quer dizer, abra-se. E naquele momento os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldades. Evangelho 35. Então, e aí o livro traz 3 pontos principais baseados nesse texto, que seria a proximidade, pessoalidade e o poder. Na proximidade, significa que era um homem próximo de Jesus ali, estava no entorno de Jesus, que trouxeram aquele surdo até ele, então era uma pessoa próxima, ou seja, ali do ciclo ali que Jesus estava vendo naquele momento. A pessoalidade é que Jesus levou o surdo para um canto, tocou no surdo, ali colocou saliva na língua dele, para que ele pudesse voltar a ouvir. E o poder é que ele, a cura em si. Então, o que o livro quer dizer? Que através do serviço, através de servir a uma pessoa, você consegue acessar o poder de Deus. Então, ali, as pessoas que são nossos vizinhos, que tratam o livro, ou as pessoas que estão no seu marca-texto, no marca-página, então, são pessoas que você servindo, você consegue alcançar o poder de Jesus para que aquela pessoa seja abençoada na área que ela está precisando mais. E aí no livro ele traz pra gente como ferramenta, ele mostra um círculo com 4 letras, que é o R, o F, o M e o E. São 4 áreas da nossa vida que ele costumava olhar para a vida dele, que é a área relacional, físico, mental e espiritual. E um dia ele decidiu usar essas 4 áreas com outras pessoas. Ele começava a olhar para ele, as áreas que ele precisava, qual dessas áreas ele precisava melhorar. E aí ele começou a olhar para outras pessoas. Qual dessas áreas das pessoas que eu estou orando precisa ser servido? Então, quando a gente ouve, quando a gente tem encontros na mesa, quando a gente ora para essas pessoas, a gente começa a conhecer, a gente conhece as necessidades e
E a partir de então a gente começa a servir essa pessoa na área que ela realmente precisa. E como testemunho, eu não consigo pensar em um testemunho muito recente, algo que aconteceu essa semana, especificamente com o Bless, mas de todos nós aqui eu sou a única líder de célula dessa sala e eu tenho visto isso na minha célula, né? Eu aos poucos vou conhecendo melhor as meninas e eu vou descobrindo as áreas que elas precisam de ajuda e aos pouquinhos eu posso ir ajudando elas naquilo que elas realmente precisam, né? E isso é com o Bless também, a gente vai conhecendo as pessoas, então para a gente começar a servir, a gente conhece elas e a gente entende a área que elas têm mais fragilidade, para a gente poder ajudar elas especificamente. Eu estou podendo vivenciar isso melhor na célula, de ver que eram pessoas que eu já conhecia antes, mas que agora eu realmente tenho escutado a história e sei onde eu posso ajudar. E aí, pessoal, tudo bem? Aí é um trio, ó. Bom dia, gente. Nossa letra é o último S, significa seguindo, compartilhando histórias. A grande ideia que ele traz neste capítulo é: Jesus o convida a seguir compartilhando a sua história. Para aplicar aos seus vizinhos, Jesus o convida a seguir compartilhando a sua história. A gente tem algumas bases bíblicas neste capítulo, né, que ele menciona Romanos, menciona também 2 textos no livro de João. O primeiro texto é o de João 3, que fala da conversa de Jesus com Nicodemos, e aí aqui Jesus, como sempre, dando o exemplo, né? Então, o próprio Jesus compartilha da sua história com Nicodemos, fala de onde ele veio, conta da história dele e até fala um pouco da sua morte nessa conversa. E outro texto bíblico muito importante, que a gente falou bastante na aula também, é o texto de João 9, onde conta a história do cego de nascença, que Jesus cura também com umas técnicas de química avançada, né? Faz uma laminha lá e cura esse cego. Uma cura polêmica, né, que faz com que ele seja aí, o cego que foi curado seja interrogado várias vezes por ter sido curado no sábado, certo? Sim. E aí ele é convidado, inclusive, a repetir a sua história de novo, mais uma vez, e ele conta, né, que não sabe se Jesus era pecador ou não em um versículo, mas ele sabe que ele era cego e que Jesus fez lá uma laminha, curou ele e agora ele consegue ver. Então ele fala aí um pouco do processo, conta a história dele, né? De como ele conheceu Jesus, como foi a experiência dele com Jesus. Sim, né? E para isso a gente deve usar uma ferramenta que o livro nos ajuda, né? Como falar, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade, né? E uma das razões que a gente às vezes não conta a nossa história é essa, né? Eu nem sei como fazer, eu não sei como falar, ou às vezes a minha história não é tão boa assim, né? Ou outra desculpa, eu não quero impor as minhas crenças, né? Nesse mundo que a gente está vivendo hoje em dia, né? Às vezes a gente cai nessa, né? Eu não quero impor o tal do politicamente correto, né? A gente precisa respeitar a opinião do outro. Mas a gente tem que falar realmente do que Jesus fez nas nossas vidas, né? Assim como aquele cego, diante de um interrogatório realmente, o negócio era sério, era brabo. E ele mesmo assim, não, cara, eu nem sei quem ele é, não sei como é que foi, só sei que hoje eu vejo, eu não via, hoje eu vejo. Então realmente a gente tem que contar a nossa história, não de uma maneira de impor, mas realmente falar realmente o que Jesus fez, como nós éramos, né? E às vezes a gente não se sente confortável, né? A famosa vergonha, né? Mas é necessário, como Romanos fala isso, né? A importância disso. Porque como é que a gente quer que as pessoas creiam se a gente não crê? Então é necessário, meio que nossa obrigação, não obrigado, mas é nossa obrigação, porque o mundo só vai conhecer Jesus se nós falarmos dele. Né? E a ferramenta é, primeiro, a gente falar de como a nossa vida era antes de Jesus, né? Como nós éramos, né? Enfim, você dissertar tudo como você era, né? Como você conheceu a Jesus, né? Todo esse episódio da sua vida, de como você conheceu Jesus e como é a sua vida depois
depois que você conheceu Jesus? Tão simples, né? Fácil, né? E muito importante, porque também não tem como a gente praticar tudo isso aqui e no fim a gente não inserir Jesus, senão vai se concentrar em nós, né? Nós, como nós somos bons, como nossa moral é legal, boa, elevada, como o André é bacana, como ele me traz como ele me serve legal, como ele me convida para a mesa, né? O cara tão gente boa. Se não falar de Jesus, morre em nós, né? E a gente tem que sempre arremeter para Jesus. E é isso aí. E só um ponto aqui rapidinho, nessa separação, né, da nossa história em 3 partes, eu lembrei que a gente também comentou, se a gente tivesse 5 minutos num ponto de ônibus, a gente consegue contar a nossa história. Então é importante da gente ter na ponta da língua, né, saber a nossa história, poder compartilhar e também o poder de resumo, de sempre sinalizar as partes mais importantes. Tudo bem? É isso aí.